Pera aí, antes de começar, tenho que mostrar um negócio aqui pra vocês. É isso mesmo, ele assinou pra mim. E se você já andou de Brasília Amarela, dê seu like, se inscreva no canal, bora pro vídeo. A humanidade sempre teve uma forte relação com o humor. Sempre existiu algo engraçado, ao mesmo tempo que os seres humanos sempre conseguiram ler essa situação e darem muita risada. Tanto que o humor já foi presença obrigatória já no nascimento do teatro, contrapondo a tragédia. A reverência, a capacidade de levar ao riso temas sérios, faziam com que pessoas não pudessem respeitar esse gênero literário. A gente via o humor na TV, no rádio, no teatro, na literatura, mas na música podia estar no brega, no forró, estilos popularescos, mas o rock era atitude. A gente pode falar da condição humana, revoltas e até de amor, mas quando os Mamonas aparecem com o rock para fazer humor, muita gente se sentiu ultrajada. Na verdade, é muito mais fácil fazer um choro falso do que dar uma risada falsa. O riso é então algo muito humano, permite entrar em temas até então evitado, né? Trazendo até empatia, intimidade. Por mais que o riso venha de uma desconstrução de algo natural e de um fluxo lógico, é algo estritamente humano. Eu já falei que era humano, né? Permite que a gente entre em temas que a gente evita, aquele tema já ganha uma empatia, tem uma intimidade. E isso nos ajuda a entender os Mamonas Assassinas. Que antes se chamavam Utopia, né? O Não Lugar, era uma banda séria, mas que não atingiu o coração da grande massa. Quando eles foram descobertos pelo seu lado cômico, fecharam já contrato com a EMI. Aliás, o presidente da EMI mundial veio pro Brasil porque ele fez questão de conhecer os Mamonas Assassinas. Mas quando eles fizeram o contrato com a EMI, não foi por causa das músicas, foi mais pela personalidade deles, porque se você for pensar nas músicas, eles só tinham 3 canções de humor. E aí, em uma semana, eles tiveram que completar todo o setlist, naquela pressão. E olha como eles eram gênios. Cheio de referências, tanto na letra como no instrumental. Era um humor muito inteligente. Você via tanto humor na letra, na interpretação e até nos arranjos. E como o humor vai muito da quebra de expectativa, os caras também faziam muito disso também no instrumental. E o mais inteligente nesse humor é que ele atingia várias camadas. Os Mamonas seguem o estilo do anti-herói, né? Nasceram na periferia da cidade de Guarulhos, vivendo a vida característica da família brasileira que almeja chegar a ser um dia classe C. E diante de todas as dificuldades da vida, começaram a ler o mundo através do filtro do humor, do deboche, da ironia, escrachando com tudo ao invés de alimentar aquele ódio que poderia ser justificável. E eles se tornaram o maior fenômeno da música pop até o lançamento do Oasis. Isso em apenas 5 meses e 3 semanas da existência. Aquela morte trágica deles, né? Aconteceu em menos de 6 meses do lançamento do CD. Isso diante de vários críticos que precisavam demonstrar arrogância, detonaram a banda na imprensa. Eles, de longe, não foram uma produção da grande imprensa de massa. Antes da internet, eles surgiram realmente por causa que o público estava pedindo. A imprensa mesmo detonou. É por causa disso que o Mick Jagger fala que o rock não precisa de crítica, porque ele acontece ou deixa de acontecer indiferente deles. E eles fazem o rock brasileiro, fazendo todas aquelas saladas musicais. Sério mesmo, a minha vontade era analisar todo o CD, de tão bom que ele é. Mas hoje vamos falar do Robocop gay. Quem que é Robocop? É um clássico de 1987. É o policial do futuro. É a história de um policial acima da média que trabalha na cidade mais violenta dos Estados Unidos. E um dia ele é assassinado. E utilizam o seu corpo para criar um policial ciborgue. Ele então se torna melhor que os outros policiais, pois ele tem essa parte máquina. A parte ruim dele é a parte humana, pois está vinculada com os sentimentos. Esse filme é muitas vezes narrado por uma quebra, mostrando o que se passa na TV. Tanto nas propagandas como nos telejornais, a gente percebe assim como a violência é altamente banalizada.
A sociedade está deplorável pela miséria, mas ainda assim todos louvam o sistema. Robocop mesmo é construído não só para bom funcionamento do sistema, mas como o modelo do sistema. Ele não faz greve, as crianças o adoram e assim por diante. Ele também é muito comprometido com as regras. Tanto que no final, ele só consegue vencer o grande vilão quando ele sai do sistema. E a característica mais pertinente à música é que ele era focado, ele representava a justiça, ele não se escondia, ele era atingido e aquilo lá não afetava, ele continuava reto no seu destino de uma forma durona. Aliás, o momento em que ele realmente foi atingido foi quando ele foi traído. O diretor do filme, eu não sei pronunciar o nome, e em entrevista ele admitiu, ele queria mostrar uma visão americana de Jesus, que era um cara que ao invés de perdoar, ele pune. Vamos dizer que o movimento LGBTQI+, iniciou no Stonewall. No final da década de 70, também com a fase final de ditadura, surgiam os primeiros homens homossexuais militando. Na década de 1990, há uma grande vitória quando as pessoas começaram a desassociar o HIV com o que eles chamavam de peste gay. E um grupo militante começou a se envolver também com políticas públicas, com pautas que contribuíam para a comunidade geral. Começaram a surgir igrejas inclusivas e um movimento estava acontecendo em busca de respeito e direitos iguais. Então começava a se falar sobre precisa ter respeito, mas a gente não está passando pano. O Brasil é o país que mais mata pessoas do movimento LGBTQI+. Então, naquela época, ainda também tinha um preconceito. Piadas homofóbicas eram tidas como engraçadas. Nesses assassinatos, o principal alvo é o público travesti. Por isso que em 1995 a sigla GLS passou então para ser LGBT, né? E esses assuntos em pautas foi em 1995 que surgiu a banda Mamonas Assassinas. O Robocop gay é inspirado no Capitão Gay de Jô Soares. É um texto lírico que fala de um travesti que no início sente que precisa bancar uma certa pose, mas embora as palavras que ela encontra para definir bem o estereótipo do homem hétero, ela acaba fazendo uma literação para dar aquela ideia toda mole, másculo, músculo, maiúsculo. A caricatura é o primeiro traço de humor que a gente acha aí. E isso pode dar a primeira impressão de deboche, mau gosto. Mas a gente não pode analisar com as nossas óticas de hoje. E é importante ver a grande crítica que é feita por trás dessa irreverência toda. E você pode falar o que você quiser dos Mamonas, mas olha que incrível que ele faz a partir daqui. A música é dividida em duas partes. A primeira, ela constrói a sua identidade e na segunda, ela passa a mensagem. Nessa parte de construção, é dividida em 6 estrofes e 4 versos. As estrofes terminam com o som EI. Cultivei, sei, transformei, replay, apaixonei e gay. Os outros 3 versos de cada estrofe terminam com proparoxítonas. São essas: másculos, maiúsculos, músculos, plástico, cilíndrico, cínico, flácido, místico, cirúrgico, erótico, atômicos, robótico, fantástico, titânicos, simpático, eufórico, biônicos e católico. Isso dá uma ideia de alguém que quer se soltar, mas fica se segurando. Porque você fala, a proparoxítona dá essa ideia, porque assim, ó, másculo, maiúsculo, músculo. Dá essa ideia, né? De cara, você tá. E se retrai. Muito legal essa coisa de usar proparoxítona. Aí, só isso? Não, claro que não. Porque a gente tem que pensar o seguinte: e qual foi a referência que o Jim usou para usar proparoxítonas para fazer a construção do travesti? Última, único, tímido, máquina, sólidas, mágico, lágrima, sábado, príncipe, náufrago, música, bêbado, pássaro, flácido, público, tráfego. Pois é, gente. Não falo mais nada. Isso é humor inteligente. Humor inteligente que o Dinho vai fazendo em várias camadas. Você entendeu isso? Você entende essa outra parte? Isso é a parte mais incrível do humor.
você conta uma piada e a pessoa dá risada. E ninguém vai perguntar, mas peraí, você entendeu? É claro que entendeu. Talvez não todas as camadas, mas está entendido. Até o instrumental, com um sonzinho de xilofone, depois o som do Bento. Eu sei que tá cheio de referência, mas eu vou falar pra você que essa parte da música eu tentei lembrar e não veio na minha cabeça. Então, se alguém souber, por favor, coloque aqui nos comentários. Tem aquela parte do Doce Doce Amor, mas tem outras referências que eu não lembro e eu queria muito saber. Aí começa a ficar mais clara o grupo ao qual ela pertence. É uma pessoa toda performática, só que o coração dela já tá garantida para outra pessoa. Então, para muitos que estão ouvindo essa música, tira o cavalinho da chuva, não é pro bico de vocês. A história deveria terminar aí. A palavra biônico é muito engraçada nesse contexto. Eu achei muito engraçado ele usar biônico. Só que vem uma crítica muito triste, porque pro eu lírico, ou a pessoa é católica ou ela é um gay. Para conversar sobre isso, eu queria apresentar para vocês só uma coisa. O padre Henry Nouwen, escritor de livros que foram traduzidos para mais de 20 idiomas, como A Volta do Filho Pródigo, baseada na obra de Rembrandt. O professor, ele é professor de teologia, que já passou por Harvard e Yale, e certa vez ele escreveu o seguinte, vou ler aqui. A oração contemplativa aprofunda em nós o conhecimento de que já somos livres, que já encontramos um lugar para habitar, ainda que tudo e todos ao nosso redor digam o contrário. Esse é um recado do padre Henry Nouwen, para depois vocês darem uma pesquisada rápida na biografia dele, tá bom? Mas, para protestar, entra então o rock, Atitude, com o solo do Bento que começa a mensagem. E olha que legal esse solo, ele dá uma ideia de tema de música de super-herói, de desenho animado. Você já consegue até imaginar aquela batalha. Aí, agora ele começa com aquelas rimas óbvias, e nisso ele faz a quebra de expectativa. É legal porque esse momento é o momento da mensagem. Então, antes que alguém fale assim, agora vem o papo palestrinha, ele continua ainda puxando a atenção da pessoa, jogando humor. É fantástico. E nisso, ela mostra que o grupo LGBTQI+, não pode ser estereotipado, pois é muito heterogêneo. E ele provoca, citando skinheads. E o boxeador Muhammad Ali, conhecido pelas lutas contra-raciais e pela propagação do islamismo, e aí fazendo... E é legal... E é legal que ele faz uma referência, né? Com marchinha de carnaval. Já que é um muçulmano que tenta camuflar, né? Alá, meu bom, alá, tá. Então, vem o convite para não ficar mais no armário. É engraçado falar de armário, né? Tipo assim, agora tá todo mundo, entra no armário, pandemia, vamos fugir. Mas vamos nos produzir de verdade. Ainda como a ideia de que as travestis podem surgir dos mais diversos grupos. E a música entra no auge. De novo com as proparoxítonas, mas agora não mais para retrair. Mas agora a sílaba tônica é um salto. Como que fala aqui, ó? Faça uma plástica. Entre na ginástica. Esse nas, ele dá um apoio para dar o salto. Nástica. Boneca ciberné. Aí o né, ele dá aquela caída para subir. É muito legal essa... usando de novo as proparoxítonas mas agora para fazer o inverso. Muito legal, muito inteligente. Espero que depois desse vídeo você admire ainda mais os meninos de Guarulhos. Queria muito ver seus likes, inscrições, comentários. E ó, uma novidade, minha filha fez um Instagram para esse canal e está postando um pouco dos bastidores. Então acompanhe também lá, que ela posta bastante coisa dos bastidores. O link está aqui na descrição. Também espero que relatos de pessoas do movimento LGBTQI+, não terminem mais com versos de como dói.